Faz 15 anos que a equipe do Arsenal não chega numa final de Champions League e no vídeo de hoje a gente vai passar um pouco sobre a trajetória da equipe na temporada de 2005/2006, que foi a última vez que o Arsenal foi para a final da Champions, e também vamos fazer um paralelo daquela temporada com essa temporada atual, que o Arsenal tem a chance de voltar à final da Champions. Aquela temporada de 2005/2006 começa um pouco diferente para o Arsenal, já que a equipe perde um pilar do meio de campo, que foi o Patrick Vieira, uma peça muito importante para a equipe durante anos. Ele acabou indo para a Juventus no começo daquela temporada e para o lugar dele começou a jogar um jovem jogador na época, né, que era o Fábregas, que depois se tornou um dos grandes meio-campistas do mundo. Então ele que começou a fazer dupla com o Gilberto Silva naquele meio de campo. Então o Arsenal naquela temporada, no geral, não brigou para ser campeão inglês, inclusive terminou aquela temporada na quarta colocação. E também outra mudança importante daquela temporada foi que o Dennis Bergkamp, um dos grandes ídolos da história do Arsenal e um dos grandes jogadores da história da equipe, não jogou tanto naquela temporada, né? Não era mais titular, ficou muito no banco de reservas, não atuou em muitos gols e também não deu muitas assistências, então não foi um cara importante naquela campanha do Arsenal, tanto na Premier League como também na Champions League. Logo depois da temporada de 2006, o Bergkamp inclusive se aposentou. Então esses dois pilares essenciais dessa equipe do Arsenal, né, que anos antes de 2006 tinha conquistado um título invicto da Premier League e ganhou 2 títulos ingleses e algumas Copas da Inglaterra, aquele time perdeu duas peças principais, que foi o Patrick Vieira e de certa forma o Bergkamp, que acabou não jogando tanto, então mudou muito o esquema de jogo. Você perdeu um cara que era, depois do Henry, o grande cara da equipe. Então o Arsenal, mesmo com algumas mudanças ali na sua equipe principal, conseguiu se manter competitivo e começou aquela Champions League muito bem, se classificou para as oitavas de final e nas oitavas de final enfrentou os Galácticos do Real Madrid com Ronaldo, Beckham e companhia, Zidane, e acabou eliminando a equipe madrilenha. Já nas quartas de final enfrentou a Juventus do próprio Patrick Vieira, aquela Juventus que era uma das grandes favoritas ao título e uma equipe muito forte, né? Você tinha o Trezeguet, que era o artilheiro daquela equipe, você tinha Del Piero, Nedved, a gente teve o Cannavaro naquela equipe, que naquela temporada mesmo foi eleito melhor do mundo, né? A Champions terminou antes da Copa do Mundo. Logo depois da Champions, o Cannavaro ganhou o título mundial e no final do ano de 2006 foi eleito melhor jogador do mundo. O Ibrahimovic estava nessa equipe, então um timaço da Juventus. O Arsenal também conseguiu eliminar essa equipe e enfrentou na semifinal uma equipe do Villarreal, que era a grande sensação daquela edição da Champions League, que conseguiu chegar na semifinal pela primeira vez na sua história até aquela época, né? Porque depois a gente sabe que o Villarreal voltou à semifinal da Champions, enfrentou o Liverpool algumas temporadas atrás, e naquela equipe do Villarreal tinha um cara como o Riquelme e o Forlan, que eram os grandes nomes. Então o Arsenal também conseguiu eliminar do Villarreal e avançar para a final. E nessa temporada a gente teve alguns bons destaques, né, nessa equipe do Arsenal. Eu falei que o Bergkamp não foi um jogador importante na campanha, ele jogou muito pouco nessa temporada, e durante todos aqueles anos, né, dos Invencíveis e do grande time do Arsenal, o Bergkamp dividia muita responsabilidade com o Thierry Henry, e nessa temporada de 2006 o Henry teve que chamar a responsa completamente, né? Ele foi o artilheiro da equipe por muitos gols à frente do vice-artilheiro. Ele também ficou em segundo em jogador com maior número de assistências, então foi uma temporada muito acima da média do Thierry Henry. E outros jogadores ali também tiveram papéis muito importantes naquela campanha. Foi o meia Reis, que foi o líder de assistências, o próprio Fábregas, como eu te falei. Você também teve o Roberto Pires, que foi o vice-artilheiro da equipe. Você teve outros bons jogadores ali naquela campanha, mas o grande cara da equipe foi o Thierry Henry. E aí, depois de eliminar o Villarreal na semifinal, o Arsenal chega para enfrentar o grande Barcelona da temporada de 2006, liderado pelo Ronaldinho ali nos seus melhores anos da carreira, e também com Samuel Eto'o ali jogando muito. O Messi ainda era coadjuvante nessa equipe e o Arsenal foi tentando o seu primeiro título, né? Era a taça que faltava, porque o Arsenal foi muito dominante ali, como dito, no final dos anos 90, começo dos anos 2000 na Inglaterra, mas ainda faltava aquele título europeu, a grande Champions League, para coroar, né, essa grande equipe do Arsenal do começo dos anos 2000, comandada pelo Arsène Wenger. Faltava esse título realmente para credenciar como uma das grandes equipes da história do futebol. O Arsenal começa a partida muito mal, né? Perdendo o seu jogador, perdendo o seu goleiro Lehmann, que foi expulso com 18 minutos de jogo, e ali você pensava, né, que a partida ia mudar completamente, mas aí aos 37 minutos do primeiro tempo o Arsenal consegue abrir o placar
com o Sol Campbell fazendo o gol e constrói, né, segura esse resultado até o finalzinho ali do segundo tempo, quando aos 76 minutos da segunda etapa o Samuel Eto'o empata o jogo e logo em seguida aos 81 o lateral brasileiro, né, o Belletti, faz aquele icônico gol, né, inesperado, né, vindo do Belletti fazer o gol do título, faz o gol que vira a partida para o Barcelona e assim coroa campeão. O Ronaldinho ganha sua primeira Champions League, Barcelona ganha uma Champions League também depois de algum tempo e o Arsenal dos invencíveis de toda aquela era acaba não conquistando a Champions e não voltaria, né, nem chegar perto da final da Champions. Inclusive, a última vez que o Arsenal tinha chegado numa semifinal de Champions foi na temporada de 2009, né? E aí só voltou à semifinal da Champions nessa temporada, então foram 16 anos sem ir para uma semifinal de Champions. Mas nessa temporada de 2025, a equipe, apesar de ter perdido esse primeiro jogo para o PSG, ainda tem um caminho muito aberto para a classificação, né? Apenas um gol de diferença, então tem muita chance sim ainda de se classificar. Não jogou muito bem em casa, mas as coisas podem mudar na Champions, né? A gente já viu diversas vezes, a equipe ainda tem muita chance sim de avançar para a final. Então será que o Arsenal vai conseguir voltar a uma final da Champions e conquistar seu primeiro título? E mais importante ainda, será que o Arsenal vai conseguir uma revanche contra o Barcelona, né? Enfrentar o Barcelona novamente numa final de Champions e aí sim conseguir a sua revanche? Deixe aí nos comentários a sua opinião e aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tenho trazido vídeos constantemente de futebol, da Champions League, de basquete, futebol americano também. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para você não perder mais nada. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.